pela PUC-RJ, doutorando em mestre da saúde em ciências pela Faculdade de Medicina do ABC, docente da disciplina de oncologia e supervisora de estágio do pronto-socorro da graduação em fisioterapia da FMABC e vice-presidente da Abrafue, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Urgência e Emergência. Bem-vinda, Pro. Muito obrigada, bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante. Vou projetar então aqui a tela, né? Mostrar meus slides que eu preparei. Carol, qualquer coisa de diferente, por favor, me avise, tá bem? Qualquer problema na apresentação. Certo, Pro. Ok. Vamos lá, então. Então, o convite foi para falar um pouquinho sobre a abordagem inicial dos pacientes neurocríticos, tanto o TCE quanto o AVE. Então, eu vou falar da abordagem inicial nesse perfil de pacientes, que é sempre um desafio. Trazer esse paciente para a unidade de terapia intensiva é sempre desafiador, lembrando que muitas vezes o acidente de alto impacto, o que a gente chama de cinemática do trauma, é algo que a gente já imagina que vai ter repercussões negativas ao longo da sua evolução. Mas sempre a gente leva os pacientes para a unidade de terapia intensiva e preserva ao máximo sua função encefálica, porque o nosso grande objetivo não é só que esse paciente saia da UTI, e sim como ele sairá da UTI, quais as sequelas que ele terá ao longo da sua trajetória. Então, vemos aí a partir dessa imagem que desde a Idade Média já havia uma necessidade de esvaziar os conteúdos encefálicos a partir do momento que havia alguma patologia, alguma dor, alguma queixa de dor de cabeça. Então já existiam alguns procedimentos para esvaziar o conteúdo encefálico. Isso é feito até hoje, no momento que o paciente tem algum tipo de desconforto, ou por conta da ruptura de um aneurisma, ou por conta de um TCE. Então, sempre que o paciente apresenta alguma lesão de grande impacto, é realizado esse tipo de tratamento que a gente chama de trepanação, e eu vou falar um pouco mais à frente, ok? Claro que não a céu aberto, né? Não assim, com esse tipo de material e equipamento, mas já existia uma necessidade de esvaziar os conteúdos encefálicos. Para iniciar, acho importante a gente relembrar da anatomia que nós temos basicamente 3 componentes intracranianos, componentes dentro de uma caixa rígida óssea, ou seja, inextensível. Nós temos o componente vascular, que basicamente é feito pelas artérias carótidas e a drenagem, o retorno venoso é feito pelas veias jugulares. Temos o componente licórico, que é formado pelo líquor, pelos ventrículos e por toda a circulação desse líquor, então é chamado de circulação licórica. E temos o componente parenquimatoso, que é formado pelo tecido encefálico propriamente dito e todas as suas divisões, de encéfalo, temos o tronco encefálico, temos o cerebelo e o encéfalo no total, então nós temos um total de 7 estruturas. Uma vez que aumenta o conteúdo de um desses 3 itens, ou componente vascular, ou componente licórico na hidrocefalia, ou componente parenquimatoso, por um excesso de volume, por exemplo, de um edema relacionado a um TCE, ou ainda um tumor, nós temos uma situação clínica chamada hipertensão intracraniana, que é uma grande preocupação dos profissionais quando a gente pensa no paciente com essa situação clínica. Então, nós temos basicamente 4 situações que estão listadas aí: traumatismo crânioencefálico, AVE hemorrágico, hidrocefalia e tumores. E normalmente hidrocefalia e tumor estão sempre caminhando conjuntamente. E o objetivo da aula de hoje é falar um pouco mais de TCE e AVE do que de hidrocefalia e tumores, ok? Iniciando falando então um pouco do TCE, é a principal causa de morte e deficiência permanente nas primeiras décadas de vida, é muito mais comum em homens, existe uma chance de TCE fatal, a estimativa mostra isso, de 20 a 50% estão relacionados com acidente automobilístico, de 20 a 40% relacionados a ferimento por arma de fogo, e o restante está envolvendo crianças e idosos por conta de quedas.
É uma causa muito comum de morte na população jovem, e geralmente relacionada a acidente automobilístico ou motociclístico, e o TCE a cada 15 minutos, a cada 15 segundos no mundo todo, acontece uma sequela irreversível ou morte, ou seja, é realmente uma questão de saúde pública, né? Algo muito comum. As leis de trânsito para minimizar esses eventos, os veículos com maiores proteções, mas ainda assim existe um número muito expressivo de pacientes que evoluem com essa situação clínica. Geralmente é dividido em leve, moderado e grave, de acordo com a escala de coma de Glasgow. Então, Glasgow de 15, que é o máximo, até 13, o paciente apresenta sintomas mais leves, sintoma chamado de TCE leve, os sintomas moderados, TCE de 12 até 8, e abaixo de 8 nós chamamos isso de TCE grave. Sempre vai depender da magnitude da lesão, o quanto de impacto que houve naquele tecido encefálico, para a gente pensar nas possíveis sequelas. Então, algumas lesões mais simples até a gente chegar nas lesões mais graves. As lesões de couro cabeludo geralmente são só dramáticas, porque tem um extravasamento muito grande de sangue, porque o couro cabeludo ele é ricamente vascularizado, mas geralmente sem gravidade. A gente vê um paciente com bastante perda de sangue, mas geralmente sem gravidade. E aí nós temos vários tipos de lesões cerebrais relacionadas à fratura de crânio. A gente nem tem um tempo tão prolongado para falar exatamente de cada uma delas, mas nós temos várias possibilidades de fratura de crânio. E aí eu deixei aqui então para a gente pensar só na fratura de calota mesmo craniana, né? Para acho que situar um pouco melhor nesse momento. Não requer um tratamento específico se for uma fratura sem afundamento. A partir do momento que for uma fratura com afundamento de crânio, pode ser ou não uma emergência cirúrgica e pode ter a possibilidade de sequelas graves e episódios convulsivos. Então, um exemplo aqui de uma tomografia, mostrando aqui então a janela óssea, mostrando somente o osso, né? Nessa janela a gente quer ver só a parte óssea, a gente não quer ver a parte de parênquima, e existe uma fratura importante com vários fragmentos ósseos, e quero chamar atenção para o edema, olha aqui, de partes moles, né? Ao redor, olha como deveria ser continuamente, e olha, tudo isso aqui é edema extracraniano, ou seja, o edema no local, mas não está invadindo o encéfalo, ok? Existem alguns outros tipos de fratura de crânio, também acho importante relatar um chamado fratura de base de crânio, onde a gente tem algumas características importantes, como a perda de líquor, que é chamada de otolicorreia, ou otolicorreia quando ela sai do ouvido, ou rinolicorreia quando sai do nariz. Equimose na região mastoide, ou seja, atrás da orelha, que é o sinal de Battle, vou colocar uma ilustração aí a seguir, e a equimose periorbitária ao redor dos olhos, que a gente chama de sinal do guaxinim. Então, aqui, quando a gente presencia um paciente com esse hematoma periorbital, a gente chama isso de sinal do guaxinim, que significa fratura de base de crânio. Então, é muito comum a gente receber pacientes TCE que ficam com os olhos bem enegrecidos, bem edemaciados nessa região, que indica fratura de base de crânio. E temos também esse sinal de equimose retroauricular atrás da orelha, que é o sinal de Battle. Então, quando a gente recebe um paciente na sala de emergência, ainda com colar, ainda pranchado, a gente já avalia se ele tem sinal do guaxinim, se fez sinal de Battle, lembrando que esse paciente está pranchado, então eu não posso movimentar, né? Eu mesma que tenho que me posicionar de uma forma que eu consiga avaliar se tem sinal de Battle. E depois que esse paciente estiver mais estável, a gente vai conseguir avaliar se ele tem rinorreia, rinolicorreia, ou seja, quando ele abaixa a cabeça, goteja líquor. A gente consegue avaliar, ainda na prancha, se ele tem presença de líquor no conduto auditivo. Geralmente, como ele está deitado, forma uma piscininha de líquor aqui no ouvido. Então, quando a gente recebe um TCE, a gente avalia se tem hematoma periorbital, retroauricular e se tem presença de líquor, otolicorreia. Por que otolicorreia, né? Vejam que existe uma comunicação muito intensa entre o canal auditivo
e aqui o encéfalo. Então, qualquer fratura aqui nessa região, fratura nessa região da base do crânio, na região do osso temporal, vai permitir com que esse conteúdo escorra, esse conteúdo licórico, escorra no conduto auditivo do paciente. Então, como eu brinquei, aqui fica uma piscininha de líquor misturado com sangue, e um dos sinais que a gente vê é esse sinal aqui, ó, que a gente vê que tem a presença do sangue, e uma outra esfera que a gente chama de sinal do halo positivo, sinal da, deixa eu voltar, sinal de que tem duas densidades diferentes, né? A densidade do sangue e a densidade do líquor, e isso mostra para a gente que esse paciente tem uma fístula licórica. E qual é o problema desse paciente ter uma fístula licórica? Assim como está saindo o líquor, pode entrar micro-organismos, pode entrar bactérias, e com isso, esse paciente fará, inevitavelmente, uma meningite. Então, lá na sala de emergência, quando a gente recebe esse perfil de pacientes, a gente já mais ou menos imagina um cenário quando a gente começa a perceber esses itens de avaliação. E o sinal do guaxinim, então, é porque o bichinho guaxinim, ele tem uns olhinhos, né, enegrecidos ao redor, então a gente usa bastante esse sinal, esse nome, sinal do guaxinim, para demonstrar aos pacientes com blefarohematoma, pacientes que têm essa imagem enegrecida. E, pessoal, esse blefarohematoma, ele faz em minutos, tá? Então, às vezes, o deslocamento da cena onde foi o trauma, durante o deslocamento, conforme ele chega na unidade, ele já começa a formar um hematoma leve e 24 horas depois está um hematoma bem instalado, tá? Sinal do guaxinim. E aqui nesse mapa mental, nesse desenho, né, que foi feito, de um resumo de uma página de internet, mostrou então aqui o blefarohematoma, o retroauricular, que é o sinal de Battle, e a otolicorreia, que é a saída de líquor pelo ouvido, ok? Claro que vai depender de toda a avaliação para a gente entender a gravidade, mas é só de a gente ver esses sinais, a gente já sabe que foi um TCE considerado grave, tá? Muito possivelmente esse paciente tem alterações neurológicas relacionadas ao impacto. Então, aqui uma outra imagem mostrando agora a comunicação do líquor, da circulação licórica com a cavidade nasal, e por isso o paciente tem a rinorreia ou rinolicorreia, a mesma coisa, conforme o paciente inclina a cabeça para baixo, tem o gotejamento de líquor por conta de uma alteração, né, do fechamento ali dessa base aqui do óssea, e aí com isso esse paciente tem o extravasamento de líquor pela cavidade nasal. Então, nós temos também as lesões encefálicas, que são chamadas de lesão cerebral difusa, concussão e lesão axonal difusa propriamente dita. Então, nós temos a lesão cerebral difusa dividida em concussão e lesão axonal difusa. Concussão é quando a gente tem uma pancada leve na cabeça e esse indivíduo pode ir ao solo e ter uma perda de consciência de forma temporária. É muito comum em esportes de alto impacto que o indivíduo pode conflitar com o outro, né? E com isso ter uma queda e uma alteração temporária de consciência, mas que rapidamente esse paciente retorna à sua normalidade, esse indivíduo retorna à sua normalidade. E existe a lesão axonal difusa, que é uma lesão extremamente grave, que aí já é caracterizada por um coma prolongado, e isso está relacionado com aumento de volume, edema e aumento da pressão intracraniana. Então, concussão é uma lesão cerebral leve, lesão axonal difusa é uma lesão encefálica grave. Então, aqui um exemplo de concussão, onde o indivíduo teve um trauma leve, ele não teve a fratura de crânio, mas teve uma lesão neurológica relacionada a isso, né? Uma lesão encefálica relacionada a isso. O próprio movimento de chicote durante um acidente automobilístico faz com que esse paciente possa ter um impacto do encéfalo na caixa óssea, na caixa craniana. Então, não necessariamente ele teve um golpe, ele teve algum componente externo que levasse a essa lesão, né? O próprio encéfalo batendo e voltando nele mesmo pode levar a essa situação clínica. E gosto sempre de falar que aquele encosto do banco do carro,
ele é um fator protetivo para isso acontecer, né? Então, aqueles impactos. E as pessoas que dirigem com o banco abaixado, com uma mão só, já está se colocando em risco nisso, né? Porque é algo para reduzir danos no momento de um evento traumático. E quando a gente pensa em lesão axonal difusa, eu quero que vocês tenham em mente essa imagem. Houve uma desconexão de axônio, então as estruturas encefálicas elas perderam a conexão e por isso que é chamada de lesão axonal difusa. Em diversos axônios, em diversos locais do encéfalo aconteceu isso e é uma situação clínica muito grave. A gente depende de agora aguardar essa fase inicial de edema, esse processo inflamatório inicial para a gente conseguir delimitar o que vai sobrar de atividade neurológica desse paciente. Existem vários tipos de lesões também, lesões focais, como foram comentadas, né? A contusão, agora falando de laceração, a gente tem ferimentos penetrantes e ferimentos por arma de fogo. Alguns exemplos aqui de tomografia e de raio-x, pacientes com ferimentos por arma de fogo, chamado de FAF, ferimento por arma branca, chamado de FAB. Então, a gente tem aqui ferimento por arma de fogo, aqui também ferimento por arma de fogo, e aqui ferimento por arma branca, né? Incrível o paciente chegar para a gente nessas condições. Já tivemos caso de a paciente chegar, inclusive, no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, com uma faca colocada na região do globo ocular e ela foi andando até a sala de emergência, porque tinha sido num ponto de ônibus próximo ali ao hospital. Eu não estava de plantão nesse dia, mas a equipe de enfermagem disse que ela chegou andando, sem noção de que realmente estava tão, assim, visualmente, né, bem difícil de se olhar. Essa moça perdeu o olho, né, mas não teve nenhuma lesão neurológica, porque a faca não chegou a atingir as estruturas neurológicas internamente, tá? Mas é algo assustador. Aqui também é uma outra imagem mostrando algo semelhante, não é desse caso que eu estou citando para vocês, mas é um caso já citado na literatura, onde a faca quase atingiu aqui a circulação central, e aí, claro, que essa paciente foi preservada, a sua vida, mas um pouquinho a mais que essa faca entrasse aqui, a gente ia ter uma complicação vascular importante, falta de circulação encefálica. E aí, quando a gente tem as lesões hemorrágicas, a gente está falando também de comprometimento das meninges, que estão relacionadas com o envoltório do encéfalo. Aí nós temos hematoma epidural, hematoma subdural e hemorragia subaracnoide, que eu vou comentar brevemente com vocês também. E temos, além das hemorragias meníngeas, que estamos falando do envoltório do encéfalo, nós temos as hemorragias intraparenquimatosas, que estão dentro do encéfalo. Então, nós temos aqui uma imagem reproduzindo, então, um hematoma subdural, quando é mais externo, epidural ainda mais externo, e intracerebral ou intraparenquimatoso, quando a gente está falando de lesões dentro do encéfalo. Então, tudo vai depender de onde está a presença do sangue. Está entre as meninges ou está entre as meninges e o osso, ou está dentro do encéfalo. Tudo isso para a gente ter uma ideia da dimensão da gravidade. Claro que quanto mais externo, quanto mais longe do encéfalo, quanto mais próximo da calota craniana, menos grave. Aqui um exemplo de uma tomografia de crânio com edema difuso, a gente não enxerga nada de linhas relacionadas com fissuras e sulcos, então isso mostra para a gente um edema encefálico importante, um edema cerebral importante, e isso mostra a possibilidade de uma hipertensão intracraniana. Relembrando aqueles conteúdos encefálicos que nós vimos no início da aula, a gente tem uma caixa óssea inextensível, e com isso a gente não consegue ganhar nenhum tipo de volume, como por exemplo no abdômen. No abdômen, se houver uma lesão, a gente tem a possibilidade de aumento de volume, na caixa craniana não, e aí começam as possibilidades de lesões neurológicas permanentes. Falei um pouquinho, um geralzão de TCE, agora vou falar um pouquinho de AVE, de forma geral, para a gente entrar então nas condutas iniciais com esses pacientes. O AVE pode ser de duas formas, chamado de isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico quando acontece uma obstrução ao fluxo sanguíneo e hemorrágico quando acontece a ruptura de um vaso que vai levar à formação de
de um... Ops, tá me fugindo as palavras agora que eu queria falar, mas é como se formasse um conteúdo lá de sangue ao mais, né? Então se forma uma lesão por conta de um excesso de volume no local. Além das estruturas não receberem sangue, ainda haverá o aumento de volume no local por conta de um sangue represado naquele local. Então, como eu disse, a gente tem a oclusão ou a ruptura de um vaso, que isso que vai levar o paciente à gravidade. Quando a gente pensa em AVE isquêmico, esse paciente precisa ser transferido rapidamente para o ambiente hospitalar, para, com medicamentos, possa se reperfundir aquela área. E no acidente vascular hemorrágico, esse paciente precisa ser submetido, muito possivelmente, a uma cirurgia para que seja clampeado esse local onde está acontecendo o extravasamento de sangue e muitas vezes drenar aquele conteúdo que está no local. Quais são os principais sinais e sintomas? Diminuição de força de membros, alterações na face, distúrbio visual, que é chamado de diplopia, que é a visão dupla, perda sensitiva ou parestesia de membros, alteração de linguagem e dificuldade na fala, alterações de equilíbrio e convulsões. Esses são os principais sinais e sintomas mais comumente falados. Mas para facilitar, foi criado na cidade de Ohio uma escala chamada escala de Cincinnati, para a gente entender no extra-hospitalar, né, no atendimento pré-hospitalar, a possibilidade de um AVE. Então, esses 3 sintomas, fraqueza de face, fraqueza de membros e alteração de fala, são os mais relatados pela grande maioria das pessoas. Então, eles criaram essa escala de Cincinnati, prezando que, se você está no pré-hospitalar, se você está num local e uma pessoa vai ao solo, teve um desmaio, uma síncope, e essa pessoa, após essa síncope, apresenta um desses 3 itens, ela precisa rapidamente ser avaliada pela possibilidade de ser um AVE. Fraqueza de face, fraqueza de braços e alterações de fala. Então, aqui um exemplo de fraqueza de face, alteração quando o indivíduo sorri, tem um desvio de rima. Fraqueza de braços, quando a gente pede para o indivíduo levantar os braços ou me dar um abraço, né? A gente até usa algumas palavras que vou mostrar a seguir. Quando o indivíduo vai levantar o braço, ele tem a fraqueza de um dos membros. E alteração na fala, o indivíduo tem uma fala chamada empastada, uma dificuldade na articulação das palavras, porque ele tem alteração, na verdade, na movimentação da língua, então ele fica com a fala com dificuldade. E aí, no Brasil, criou-se, né, por conta da escala de Cincinnati, usando as palavras, as letras do SAMU, para facilitar, para ser um mnemônico. S de sorria, o indivíduo vai ter a boca torta, ou seja, desvio de rima. Letra A de abrace, vai ter perda de força muscular. M de música ou mensagem, pedir para o indivíduo reproduzir uma frase, uma mensagem ou uma música, e o indivíduo tem essa dificuldade de fala. E letra U de urgente, levar urgentemente ou chamar um serviço móvel de urgência, porque tempo será encéfalo. Então, a gente precisa ter uma janela de atendimento para levar esse indivíduo para o ambiente hospitalar, receber um medicamento, um trombolítico, para reperfundir aquela área, no caso de um AVE isquêmico, ok? Claro que se for o hemorrágico, já tem a presença de sangue no local, não deve-se fazer o trombolítico, e você aumenta o sangramento, então a tomografia é extremamente importante nesses casos. Então precisa de agilidade no tratamento, para que esse indivíduo seja direcionado para um ambiente hospitalar, vá fazer uma tomografia, e a partir da tomografia a gente consegue entender se é um AVE isquêmico ou hemorrágico, é a forma de a gente entender se é isquêmico ou hemorrágico através de um exame de imagem para realizar a perfusão. Aí, então, vou agora fixar um pouco mais no AVEH, já que a gente está falando também de hipertensão intracraniana. Geralmente está relacionado com malformações arteriovenosas. O indivíduo pode nascer com uma alteração arteriovenosa, com uma fragilidade desses vasos, e a qualquer aumento de pressão arterial sistêmica, esse paciente pode ter a ruptura desse vaso. Ou também formação de aneurisma, né? O indivíduo já tem um aneurisma, ou pode piorando gradativamente ao longo de sua vida, e qualquer pico hipertensivo, essa pessoa pode ter a ruptura desse aneurisma, levando então a esse sangramento extenso.
A evolução é muito diversificada, porque vai variar de acordo com a lesão. Qual é o local onde houve a ruptura? Lembrando, então, daqueles hematomas que eu citei anteriormente, né, que nós vimos anteriormente, voltando a falar, então, um pouco deles, já que agora o foco é falar de AVE-H, então, a gente tem a possibilidade de diversas hemorragias e hematomas intracranianos. E a grande preocupação é quanto mais próximo de tronco encefálico, mais grave, quanto mais periférico, menos grave, ok? Mas claro que vai depender do tamanho da lesão, né? Da magnitude, como a gente sempre fala clinicamente. Então, aqui um exemplo de uma tomografia de crânio normal. Então, essa é uma tomografia de crânio considerada normal. A gente tem os sulcos e fissuras, a gente tem os giros, a gente tem a presença da linha média centrada, quero chamar atenção para a linha média, e os ventrículos encefálicos. Então, observem essa imagem e tenham ela como um parâmetro de normalidade para a sequência de fotos que veremos a seguir. Espera aí só um minutinho, que eu estou numa outra... Eu estou dando aula para vocês. Pronto. Já ok. Estou dando aula para vocês, mas tem aula da residência também de oncologia, e daqui, terminando aqui eu vou entrar lá. Nós temos, então, aqui uma imagem que, tendo aquela de parâmetro que vocês tiveram anteriormente, a gente tem aqui, ó, um desvio de linha média e uma imagem aqui bem importante, né, mostrando uma densidade diferente, que é que nós temos uma outra inferior e outra bem na região do tronco encefálico. Vejam a diferença, né? Olha aqui também uma outra imagem mostrando um hematoma. Aqui a gente tem um desvio de linha média. Nessa outra imagem, nós temos sangue infiltrado aqui na fissura, no sulco, na fissura silviana. E aqui também a gente tem várias imagens de sangue no encéfalo do indivíduo, né? E aqui a gente quase não enxerga sulcos e fissuras, um desvio de linha média, compressão de ventrículo, e aqui um sangramento também importante, né, de um hematoma subdural, epidural, perdão. Então, vejam as imagens como elas são bem diferentes daquela tomografia, né, inicial. Então, como eu disse, tudo vai depender de onde está o sangramento, né, em qual das camadas que está o sangramento, para a gente ter uma imagem, a formação de uma imagem de epidural ou subdural. Vejam aqui uma outra imagem, mostrando então aqui também um hematoma epidural, e aqui a gente não enxerga, ó, sulcos e fissuras, o que a gente imagina que tem um edema importante encefálico, né? E sempre que acontece um hematoma próximo à pia mater, que vai desenhar os nossos sulcos e fissuras, a gente vai ter uma imagem, a gente vai ter uma imagem semelhante a essa, né? E aí a gente tem a escala de Fischer, onde a gente vai determinar a gravidade da hemorragia subaracnoide, porque aí a gente já tem uma imagem que é como se estivesse entrando já nos sulcos e fissuras, porque está entre a pia mater e a aracnoide, né, a meninge. Então, vejam aqui na escala de Fischer, Fischer 1, 2, 3 e 4. Obviamente que a escala de Fischer 4 é uma escala de maior gravidade, inclusive a gente tem uma situação chamada de hemoventrículo, que é quando a gente tem sangue no ventrículo. Então, a tomografia inicial é um diferencial, é assim, muito importante para a gente entender as estratégias de tratamento, né? Se o paciente será um tratamento conservador, se for, por exemplo, Fischer 1, e claro que Fischer 4, o paciente vai para tratamento cirúrgico. Outras imagens mostrando aqui o que eu quero chamar atenção, desvio de linha média e a compressão de ventrículos por conta dessa grande área aqui de sangue no local, ok? Aqui também uma outra imagem mostrando desvio de linha média e compressão de ventrículos. Mais uma imagem mostrando, então, um grande hematoma fazendo desvio de linha média. E aqui, ó, gente, né, olha onde ficou o projétil. A gente não fala bala, a gente fala projétil, porque bala é setibela, é mentos, né? A gente chama isso de projétil instalado na região occipital do paciente, o paciente sem nenhuma outra queixa, ok?
Então, a gente precisa ter uma associação muito grande, uma rapidez entre o atendimento pré-hospitalar, o atendimento na sala vermelha, que é a chegada do paciente na unidade hospitalar, até esse paciente chegar para o centro cirúrgico. Tudo isso, o fluxo precisa ser muito rápido. Então, o paciente chegou com essas situações citadas, ele precisa de uma tomografia, então ele precisa ser rapidamente transferido para uma tomografia, para que a gente avalie os danos, para depois a gente encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico. E o fisioterapeuta, ele participa ativamente desse processo, desse transporte intra-hospitalar, né? Tanto interhospitalar, se for de um hospital para o outro, se esse paciente precisar de remoção, quanto no intra-hospitalar, dentro do próprio hospital. Muitos serviços são porta de chegada de pacientes nessa condição, mas não tem centro cirúrgico e não tem tomografia. Vou dar o exemplo das UPAs aqui no nosso município. Não é preferencialmente a chegada, não é a referência do município que o trauma chegue na UPA, justamente porque não temos centro cirúrgico e não temos sala de tomografia. Então, esse paciente ele vai ser transportado diretamente do SAMU para o CHM. Lá a gente tem centro cirúrgico e também tomografia. Então, a porta de entrada normalmente não é UPA. Somente se o familiar, por conta de um AVEH, não é um trauma, o familiar trouxe o indivíduo até a unidade, e aí sim esse indivíduo vai ser monitorado, tomadas as estratégias iniciais, e esse paciente será removido para o centro de referência do município, no nosso caso, o CHM, Centro Hospitalar Municipal, ok? Mas um trauma, um TCE, que é acionado o SAMU, não vai para a UPA, porque a gente não tem suporte, estrutura para poder manter esse paciente nessa integridade, nessa rapidez de atendimento, ok? Então, quando a gente pensa no atendimento, a gente tem o tempo de resposta, segurança do local, avaliar a cena, qual é a impressão geral, não dá tempo de fazer uma avaliação minuciosa lá no local, na cena, de forma inicial. Depois que organizou o cenário, aí sim, avaliação primária, avaliação secundária, ligar para a equipe, a própria equipe lá do atendimento pré-hospitalar, faz essa intermediação, e isso é chamado de regulação. O médico regulador, que é a autoridade máxima do município naquele dia, naquele plantão, ele que vai gerenciar para onde essa vítima será transportada, qual é o melhor transporte, que nós temos vários tipos de viatura, então existe a viatura de suporte básico, de suporte intermediário, de suporte avançado. Em geral, um TCE grave, né? A gente já imagina que vai ser acionado uma unidade de suporte avançado. A vítima será reavaliada constantemente no transporte, porque durante o traslado até o ambiente hospitalar, essa vítima pode alterar a consciência, pode convulsionar, pode ter alterações respiratórias, fazer apneia. Então, em geral, a reavaliação continuada é sistematizada para continuar a avaliação constante, e a transferência de cuidados também, ou seja, passar essa vítima, que agora vai se chamar paciente, quando é no extra-hospitalar é chamado de vítima, no intra-hospitalar ele ganha um número de atendimento, ele é chamado de paciente, e manter esses cuidados. Aqui a gente tem um mapa mental, coloquei de uma página chamada Sanarflix, que eu gosto bastante, que tem vários mapas mentais mostrando a cinemática do trauma. Então, através da cinemática do trauma, a gente tem uma ideia de como foi a lesão neurológica. Então, se foi através de uma explosão, se foi trauma penetrante, se foi queda, se foi trauma contuso. No veículo, tem aquela imagem como se fosse o vidro todo quebradinho, né? E aí a gente chama isso de olho de boi. Então, quando a gente chega na cena e vê que tem olho de boi, a gente já sabe que esse indivíduo teve um trauma contuso. Então, a importância de monitorar esse indivíduo do ponto de vista neurológico, ainda que ele não esteja rebaixado. O indivíduo teve o acidente, tem presença de olho de boi no vidro anterior do carro, né, do veículo. É extremamente importante a gente avaliar nível de consciência de forma permanente, porque o paciente pode estar, a vítima, aliás, pode estar consciente agora, mas ela vai piorando o nível de consciência gradativamente, ok? Então, é sempre realizado o pranchamento. Uma das estratégias iniciais no trauma é segurar a cabeça desse indivíduo, para que a gente consiga manter o alinhamento, para depois colocar o colar cervical
e realizar o pranchamento e colocar os blocos laterais de cabeça. Então, esse indivíduo vai chegar pranchado e com o colar cervical, protetores laterais de cabeça, e é realizada uma avaliação primária. Letra X, de sangramento extenso, então a gente precisa avaliar se tem lesões exsanguinantes. Letra A, de avaliar vias aéreas, se elas estão pérvias, se o ar está entrando. Letra B, de briefing, avaliar como que está a respiração desse indivíduo. Letra C, de circulação, avaliar se está estável ou instável. Letra D, de avaliação neurológica. E letra E, de exposição, avaliar os demais membros para avaliar se existem fraturas em outros locais. Então, é extremamente importante identificar as lesões, tratar as lesões que são possíveis de tratamento, principalmente a questão de vias aéreas, reavaliar constantemente, avaliar se o indivíduo se ele está estável ou instável. A gente precisa verificar se esse paciente entra num protocolo de restrição mínima de movimentos e a decisão para onde esse indivíduo será levado. Tudo isso precisa acontecer de forma rápida e sistematizada. A escala de Glasgow, ela sofreu modificações em 2018, houve o acréscimo de avaliação de pupila, junto com a avaliação dos itens que constam na escala, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A partir do momento que a gente tem o resultado final, a gente vai subtrair o número de pupilas alteradas. Se for uma pupila, menos 1. Se forem as duas pupilas, menos 2. Então, o paciente ele pode apresentar Glasgow 12, mas na verdade ele tem uma pupila alterada, o Glasgow dele é 11, a gente subtrai o número de pupilas alteradas. No atendimento pré-hospitalar, no nosso município, vou falar do nosso município, né, que é onde eu tenho maior contato, no nosso município é utilizado no extra-hospitalar a escala de Glasgow atualizada de 2018, mas dentro dos serviços ainda não é na sua totalidade que se usa a escala de Glasgow atualizada, tá? Dependendo do serviço, nas UPAs, por exemplo, eles ainda utilizam a escala de Glasgow antiga, mas eles usam, né, a informação que é porque a gente não tem referência de trauma e essa escala foi atualizada por conta do trauma. Então, vai depender do serviço que você trabalha para você utilizar a escala antiga ou a escala atualizada. Movimentos que são extremamente importantes de serem avaliados e que mostram a gravidade. Pacientes fazendo decorticação, que é o movimento de flexão de membros superiores e extensão de membros inferiores, e paciente fazendo descerebração, que é uma extensão de membros superiores e inferiores. Isso mostra para a gente gravidade neurológica. A decorticação, a descerebração é ainda mais grave que a decorticação. Então, se o paciente está decorticando ou descerebrando a qualquer estímulo, tocou o paciente, ele faz movimento de flexão, ou tocou o paciente, ele faz movimento de extensão, a gente já imagina uma gravidade neurológica adicional nesses casos, tá? Então, essa reavaliação constante é extremamente importante. E reavaliar a escala de Glasgow, que a gente tem aqui, o paciente que obedece aos comandos, quando eu peço para apertar minha mão, quando eu pergunto, né, mostra 2 dedos, e ele mostra exatamente o que eu estou mostrando, ele tem uma resposta motora adequada. Quando ele localiza a dor, quando ele só tem o reflexo de retirada, quando ele tem decorticação, quando ele tem descerebração e quando ele não tem nenhuma resposta. Então, o tempo todo eu preciso fazer a escala de Glasgow com o paciente e ao longo do tempo a gente acaba decorando os domínios da escala de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Gosto de mostrar essa imagem para mostrar, então, que quando o paciente está decorticando, ele tem lesões acima de núcleo rubro, e quando ele está descerebrando, a gente já está falando mais da região de ponte, a gente já está falando bem de tronco encefálico, então são lesões neurológicas mais graves, abaixo de núcleo rubro. E a avaliação de pupila é extremamente importante no paciente, então o tempo todo a gente avalia a pupila desse paciente, porque ela pode ter uma alteração, como eu falei, do traslado da cena do evento até chegar no ambiente hospitalar e durante esse transporte intra-hospitalar também. Então, o tempo todo a gente avalia a pupila. Não tenho tempo de falar todas as alterações encefálicas, mas eu gostaria só de relembrar os diâmetros normais, né? A gente tem a pupila isocórica, quando elas são de mesmo
tamanho, a gente tem as mióticas quando elas são reduzidas, a gente tem as pupilas midriáticas quando elas estão aumentadas e temos a pupila anisocórica quando elas estão de diâmetros diferentes. Quando a gente faz o reflexo fotomotor, que é um teste super simples, né? Só colocar um feixe de luz. Na verdade, a gente está avaliando a integridade de segundo e terceiro par de nervo craniano e a gente está avaliando fotoconstrição ou não, que a gente chama isso de reflexo fotomotor, que é uma avaliação neurológica extremamente importante nessas situações. Um exemplo aqui de anisocoria, nessa situação não é neurológico, porque foi só externo por conta de um colírio oftalmológico para fazer esse processo de dilatar a vista, mas só para vocês observarem, né, como fica a pupila anisocórica do paciente. E, em geral, a pupila dilatada, ela é ipsilateral à lesão, ela é do mesmo lado da lesão. Então, o lado da pupila aberta é o lado da lesão encefálica. Para a gente conseguir monitorar a pressão intracraniana, existem algumas estratégias, né, cirúrgicas que eu vou comentar a seguir. Monitorar a pressão intracraniana, a monitoração adequada dos parâmetros hemodinâmicos, dos parâmetros metabólicos e ventilatórios vão culminar no melhor prognóstico e sobrevida dos nossos pacientes. Como eu disse lá atrás, o nosso grande desafio na UTI neurológica é a gente estabilizar o paciente, tirar o paciente da hipertensão intracraniana, mas imaginar que esse paciente não terá sequelas no futuro, ou que essas sequelas sejam minimizadas. Não é somente que o paciente tenha alta comatoso de forma permanente. A gente precisa minimizar as sequelas que podem ser causadas pela própria equipe, pelas próprias estratégias de tratamento. Todos os fenômenos compressivos e isquêmicos vão levar à distensão e compressão dos vasos, meninges e parênquima, que vão culminar numa lesão neurológica. Então, sempre a gente precisa entender que qualquer tempo de compressão das estruturas vão levar a lesões neurológicas permanentes. A pressão intracraniana, então, é o conflito, a pressão intracraniana é a pressão resultante dos componentes intracranianos que nós falamos lá no início da aula, né? Componente licórico, vascular e parenquimatoso. Nós temos um valor de normalidade, mas esse valor ele pode ser tolerável até 20 milímetros de mercúrio e na criança esse valor cai à metade. Sempre que acontece um conflito de espaço entre essas estruturas, nós temos o que chamamos de hipertensão intracraniana. Então, o conflito entre um dos componentes que aumentou de volume, ou mais de um componente, nós temos então essa alteração. E inicialmente o nosso organismo ele consegue ter uma autorregulação encefálica para manter a pressão adequada, mas ao longo do tempo, ao longo do estímulo de pressão, esses mecanismos de autorregulação cessam e com isso a gente tem a hipertensão intracraniana. Um dos principais sinais é a alteração do nível de consciência, o paciente tem um rebaixamento do nível de consciência, ele apresenta anisocoria e a tríade de Cushing, que ela é caracterizada por bradicardia, hipertensão e irregularidade respiratória. Então, o paciente apresentou um desses três sinais, ou a tríade de Cushing, ou alteração do nível de consciência, ou anisocoria, a gente precisa pensar nesse evento hipertensão intracraniana, que é a nossa maior preocupação. Vejam a imagem aí, com desvio de linha média, mais uma vez, compressão de ventrículo e uma imagem bem com uma densidade, né, diferente. Outro item a ser avaliado é a pressão de perfusão cerebral, que é quando a gente tem a pressão necessária para perfundir os tecidos, porque muitas vezes o sangue está passando, mas não está perfundindo. Tem edema, está cheio de sangue no local, mas aquele sangue está como se fosse perdido, ele não está perfundindo efetivamente os tecidos. Então, a PPC, que é a pressão de perfusão cerebral, ela está diretamente relacionada com a pressão arterial média do indivíduo, e a gente tem a fórmula PPC igual a PAM menos a pressão intracraniana, e o ideal é que esse paciente esteja monitorado a pressão intracraniana e que este valor esteja acima de 70. Valores abaixo disso, a gente já sabe que o sangue que está passando não está perfundindo, não está entrando no tecido encefálico.
Então, para a gente ter um paciente bem monitorado, a gente tem que monitorar a hemodinâmica do paciente. O paciente com lesão neurológica, ele não pode ficar hipotenso, então nem que seja a custas de drogas vasoativas, a gente precisa manter esse paciente com a PA normal, ele não pode fazer hipotensão. Ele não pode ficar anêmico, porque senão como que vai fazer o transporte de oxigênio no tecido? Então a gente monitora a hemoglobina desse paciente o tempo todo e hematócrito, esse sangue não pode estar muito viscoso, porque também o sangue não perfunde o encéfalo. Então a gente avalia exame de laboratório o tempo todo. Avalia do ponto de vista funcional, com eletroencefalograma e Doppler transcraniano, se o paciente tem uma resposta neurológica adequada, e avalia o metabolismo também do paciente através da saturação venosa jugular de oxigênio e de gasometria constante. A gente não pode permitir que esse paciente se mantenha com o CO2 elevado. Quando a gente fala de monitoração da pressão intracraniana, que é esse catéter que eu vou mostrar para vocês agora, ele vai fornecer informações importantes para um tratamento precoce e eficaz ali, na beira do leito. Então, todos os pacientes com suspeita de hipertensão intracraniana e que tenha esse recurso, é indicado, eles fazem a colocação de um catéter na região, no local, num procedimento chamado trepanação, que acontece no centro cirúrgico. Então, esse é um exemplo do monitor que a gente tem uma marca comercial muito forte no mercado, chamada Monitor Camino. E essa monitoração pode acontecer tanto intraventricular quanto subaracnoide. Existe uma pequena diferença de valor entre um e outro. O intraventricular ele é mais preciso, porque ele vai ter uma pressão geral ali daquele local, mas também é muito mais invasivo, né, do que o parafuso subaracnoide, que ele vai avaliar a pressão da aracnoide, ele é menos invasivo para o paciente. Lembrando que esse paciente tem essa invasão e ele já teve se foi um TCE, ele já teve um episódio de otolicorreia. Esse paciente tem uma chance adicional de fazer meningite, né? Então, é um paciente que precisa ser avaliado do ponto de vista infeccioso com muita frequência. Aqui, uma criança mostrando, então, o catéter de pressão intracraniana, mostrando só a monitoração, e esse é o monitor externo, que a gente avalia a onda e a gente avalia os valores. Nesse caso, a criança estava com uma pressão intracraniana de 40. Então, tudo isso é resultante, né? A pressão intracraniana é resultante da massa encefálica, do líquor, do sangue e do hematoma, ou seja, existe um conteúdo a mais aí. E por que que o ideal é que a pressão intracraniana esteja na casa de até 20 milímetros de mercúrio? Porque foi feito um trabalho divisor de águas na neurologia, no neurointensivismo, onde eles perceberam que os pacientes que tinham uma pressão intracraniana de 20 tiveram uma mortalidade de 20%. E os indivíduos que tiveram pressão intracraniana mais elevada, até 50, tiveram mortalidade de 100%. Então, 20 de pressão intracraniana é o número de corte por conta deste trabalho, porque está diretamente relacionado pressão intracraniana com mortalidade. Ok? Existem várias outras formas de monitoração que eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes por conta do avançar do horário, mas a gente tem a capnografia, o Doppler transcraniano, o catéter do bulbo da jugular, onde se extrai um conteúdo de sangue e faz uma conta para avaliar se a quantidade de sangue, de oxigênio do sangue está ficando no encéfalo, então existe a possibilidade dessa monitoração, menos utilizada em São Paulo, mais utilizada no sul do nosso país. E o tratamento da hipertensão intracraniana é tentar esvaziar, retirar algum conteúdo. A forma mais fácil de se retirar algum conteúdo intracraniano de forma imediata é através da drenagem ventricular externa, que é chamada de DVE. E é colocado um catéter que vai até o ventrículo do paciente e vai drenar o conteúdo excessivo de líquor. Para quê? Para isso minimizar a pressão intracraniana. Então, tudo isso vai ser gotejado nesse sistema. A gente tem uma bolsinha que vai ficar alojado o conteúdo de líquor que está em excesso para ajustar a pressão intracraniana. É uma maneira de esvaziar o conteúdo intracraniano. Até que esse paciente tenha condições, por exemplo, de ir para o centro cirúrgico. Então, é uma estratégia inicial.
Muitas vezes o paciente vai para o centro cirúrgico para drenar o conteúdo e volta já com o catéter de DVE, que é a drenagem ventricular externa, para drenar todo esse conteúdo. Muitas vezes esse líquor é hemático, ou seja, está saindo com sangue, ou às vezes ele está infectado, então a gente vê um líquor com uma textura diferente, então a gente consegue fazer várias avaliações com isso. Normalmente o posicionamento, a enfermagem ela vai organizar o decúbito 30 graus do paciente, vai alinhar esse reservatório na mesma linha do conduto auditivo, e a gente, como físio, sabe que o paciente com DVE não deve nem subir nem baixar o decúbito para realizar a fisioterapia, então a gente precisa manter esse paciente alinhado para que tenha sucesso na drenagem. E um outro tratamento é a craniectomia descompressiva, onde a gente retira, a gente não, né? O médico, o neurocirurgião retira parte da calota craniana para que esse encéfalo tenha condições de aumentar de volume durante essa fase da hipertensão intracraniana, tá? Então acontece a retirada, vejam aqui o exemplo, uma criança que retirou a calota craniana para que o encéfalo tenha condições de aumento de volume. E aqui também no adulto, um outro exemplo, né? E ao longo do tempo, esse paciente depois pode passar por uma cirurgia reconstrutora, onde eles colocam uma prótese de acrílico. Antigamente se preservava a mesma calota do paciente, alojava inclusive no próprio paciente essa calota para recolocar futuramente, mas sempre o índice de infecção é maior. Hoje em dia opta-se mais pela colocação de uma calota acrílica, uma prótese para substituir a função, para que o paciente não fique com esse aspecto depois de recuperado da lesão neurológica, né? Vejam então como fica totalmente disforme quando passou desse evento de hipertensão intracraniana. Vários artigos na literatura, pegando agora a reta final da nossa aula, mostram a importância da monitorização constante, uma rotina nesses pacientes. Trabalhei em UTI neurológica por um período, gosto muito, né, aliás, e é sistematizada a avaliação desse paciente de PA, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, de pressão intracraniana, como que está a hemoglobina, como que está o hematócrito, o paciente está urinando. Tudo isso é avaliado sistematicamente por todos os profissionais, médico, enfermeiro, físio. A gente faz uma avaliação seriada para monitorar esse paciente, né, de forma rotineira e constante. Muitos artigos, essa revisão da Cochrane, da base Cochrane, e sempre que a gente fala de revisão da base Cochrane, são revisões de altíssima qualidade metodológica, mostrou que a grande dificuldade de a gente manter esse paciente neurológico estável é porque varia muito a lesão. Os pacientes podem ter o mesmo evento, podem ter o mesmo diagnóstico, mas muitas vezes uma pequena área de diferença faz com que esse paciente caminhe do ponto de vista de prognóstico de forma diferente também. Então, as lesões são muito heterogêneas, é muito difícil a gente pegar um grupo igualzinho de pacientes para fazer os estudos clínicos. Uma das primeiras providências vista em todos os estudos é manutenção de vias aéreas, então a gente precisa avaliar essa via aérea do paciente e a intubação é sempre sugerida com esses pacientes que têm um Glasgow menor que 10, então no trauma, o paciente rebaixou o nível de consciência, a indicação é intubação, sabe-se que Glasgow menor ou igual a 8 é intubação, mas muitas vezes esses pacientes com Glasgow menor que 10, mesmo com Glasgow um pouco mais alto, mas que perderam os reflexos protetores de vias aéreas, ou seja, o paciente não tem tosse adequada, esse paciente deve ser intubado, e a intubação deve acontecer após a sedação adequada, porque esse paciente pode brigar, digamos assim, com o laringoscópio, que está aí na ilustração, e isso também faz com que aumente a pressão intracraniana dele. Também é importante, isso é consenso já de muitos anos, que as alterações do CO2 vão refletir muito nas alterações cerebrovasculares. Então, o CO2 elevado no paciente, se a gente avaliar a gasometria do paciente com CO2 acima de 35, esse CO2 vai agir na adenosina que está presente no endotélio dos vasos, que vai levar a uma vasodilatação encefálica e vai aumentar o extravasamento de líquidos, ou seja, não é desejável que esses pacientes fiquem com CO2 acima de 35. O ideal é que eles estejam com CO2 de 30 a 35 ou pelo menos 35.
Valores abaixo de 30, sabe-se também que faz uma vasoconstrição importante e leva à isquemia. Então, o CO2 precisa estar na normalidade para que a gente não piore o prognóstico neurológico do paciente, porque o fisioterapeuta não cuidou da gasometria. O fisioterapeuta, toda a equipe, na verdade, né? A indicação precoce do suporte ventilatório faz com que esse paciente tenha menos episódios de hipoxemia e hipercapnia, e isso é o que a gente chama de otimização ventilatória. Quando a gente fala de otimização ventilatória, vários itens são pontuados. Listei aqui os 3 principais, que é a avaliação constante de volume corrente, cuidados com a PIP e hiperventilação, que antigamente era uma estratégia de tratamento inicial. Hoje em dia, a gente só hiperventila se o paciente está indo agora para o centro cirúrgico, numa tentativa de lavar CO2 e minimizar esse extravasamento de líquido, mas não se mantém o paciente hiperventilado por longos períodos, como era na antiguidade, né? Então, a gente só hiperventila o paciente quando todos os controles para manter a pressão intracraniana estão falhando e esse paciente está indo para o centro cirúrgico agora. E a gente mantém o CO2 na casa de 30, lembrando que CO2 abaixo de 30, a gente faz uma vasoconstrição importante. O fisioterapeuta, ele precisa otimizar a ventilação mecânica, monitorar o hemometabolismo encefálico, posicionar corretamente esse paciente, assim que ele estabilizar, realizar a mobilização precoce, o treinamento muscular e progredir o desmame da ventilação mecânica. Então, todos esses itens citados fazem parte do escopo de atuação do fisioterapeuta no paciente neurocrítico. Gosto muito desse assunto, foi inclusive assunto da minha tese de mestrado, que nos deu a possibilidade de fazer essa publicação, onde a gente verificou que os pacientes que são mobilizados precocemente no TCE, onde já estão estáveis, esses pacientes eles têm uma redução de dias na unidade de terapia intensiva. Os pacientes que não foram mobilizados de forma precoce, ficaram 17 dias na ventilação mecânica, quanto os pacientes que foram mobilizados de forma precoce ficaram apenas 9 dias na ventilação mecânica, ficaram 17 dias, mais ou menos, a média, na UTI, e 13 dias de UTI no grupo que foi mobilizado precocemente. Ou seja, o paciente sai mais cedo da ventilação mecânica, com isso ele sai mais cedo da UTI, minimiza novos processos infecciosos, novas complicações, e também esse paciente tem alta hospitalar mais precoce, minimizando custos também quando a gente pensa num sistema de valores de município. Então, sempre nos pacientes com hipertensão intracraniana, observar a sedação, realizar aspiração traqueal cautelosa. A gente não deve aspirar esse paciente constantemente, ter aspiração de horário, aliás, nenhum paciente, mas em especial esses pacientes, porque a aspiração traqueal induz ao reflexo de tosse, que aumenta a pressão intratorácica e reflete em redução do retorno venoso e aumento da pressão intracraniana. Toda vez que meu paciente tosse, aumenta a pressão intratorácica, diminui retorno venoso pela jugular, aumenta a pressão intracraniana. Então, diversos cuidados no atendimento, posicionamento adequado, manter linha média, elevar sempre o decúbito 30 graus, que é o suficiente para facilitar a drenagem venosa, mas também não piora a circulação arterial. Então, 30 graus é o número da sorte do decúbito do paciente neurocrítico. Observar constantemente a fixação da cânula, principalmente de traqueostomia, pois pode garrotear a circulação, e reavaliar constantemente esse paciente. Alguns cuidados de enfermagem, como, por exemplo, cuidados com a sonda nasoenteral. Sempre que há um TCE, não se faz a passagem de sonda nasoenteral, e sim somente oroenteral, porque pode acontecer de essa sonda, o indivíduo tem aquela fratura que eu falei para vocês, de base de crânio, e essa sonda pode ir para o encéfalo, ao invés de ir para o sistema digestório, e temos aqui, né, alguns exemplos na literatura, de pacientes que foram passar sonda, né? A enfermagem foi passar sonda e acabou tendo essa sonda no local errado, ok? Então, um dos cuidados importantes aí nesses pacientes na sondagem.
Portanto, para a gente finalizar, então, o nosso encontro de hoje, toda a equipe tem um papel importante no manejo com pacientes com hipertensão intracraniana. A gente precisa se atentar à adequação dos parâmetros ventilatórios, porque a gente pode ocasionar e até agravar a hipertensão intracraniana e levar o indivíduo a sequelas irreversíveis. Nem todo paciente que entra na nossa unidade é como Homer Simpson, onde a gente não precisa tomar cuidado nenhum com hipertensão intracraniana, visto que a gente tem um espaço grande aí que pode ser ocupado pelo líquido, pelo edema, pelo sangue, etc. Ok? Vocês sabem que eu gosto de memes, então, para finalizar aí, 2 memes. Aguardando a extubação. De boas, aguardando a avaliação da neuro, qual é o objetivo desse colar cervical e o paciente na prancha sem os tirantes. E esse é o universo da unidade de terapia intensiva do paciente neurocrítico, onde a gente tem vários equipamentos, a gente tem que estar atento à função renal, atento à função metabólica desse paciente, não só a neurológica, não só a respiratória, é uma integridade de sistemas para garantir a melhor sobrevida do paciente, ok? Finalizo então por aqui e fico aberta a questionamentos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que queira colocar no chat? Estou vendo aqui o chat se tem alguma coisa. Só oi. Aqui tem uma. O AVE isquêmico deixa mais lesão que o AVE hemorrágico ou depende da área acometida? Exatamente isso, Jaqueline. Depende da área acometida. Se o indivíduo teve um AVE hemorrágico, mas numa região mais periférica, ele foi rapidamente atendido, e o outro teve um AVE isquêmico na região de tronco encefálico, obviamente que o AVE isquêmico terá mais lesões, né? Então, sim, vai depender da magnitude da lesão, ok? Mais alguma pergunta? O estresse ele pode desencadear o AVE da Jaqueline Da também. Jaqueline também. Então, Jaqueline, a ligação é com relação ao aumento de pressão arterial. Sempre que a gente tem um estresse, né, a gente desencadeia uma liberação de cortisol na corrente sanguínea, e esse cortisol na corrente sanguínea pode levar a aumento de PA também, né, uma alteração de catecolaminas. E aí esse paciente pode ter, sim, aumento de pressão arterial sistêmica, que pode culminar num AVE. Então, sim, a resposta é sim. Quando começar a fisioterapia, o mais precoce possível. O paciente estabilizou, claro que a gente vai iniciar a fisioterapia dentro do que o paciente pode fazer, né? Dentro do que a gente pode mobilizar o paciente. Se ele tem hipertensão intracraniana, eu preciso tomar cuidado, porque qualquer mobilização extra, eu posso aumentar a pressão intracraniana. Se ele está sedado, entubado, em ventilação mecânica, eu vou fazer as estratégias de forma mais passiva, né? Com esse paciente inicialmente, mas assim que estabilizou a pressão intracraniana, a gente já entra com a mobilização precoce nesses pacientes, ok? Eu vi mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Por que a otolicorreia faz meningite? Porque imagina, se está saindo líquor, está entrando bactéria, né? E qualquer micro-organismo que entrar pode fazer meningite, pode contaminar todo o sistema. O paciente, inclusive, com aquela monitorização intracraniana que eu mostrei para vocês, também tem um risco adicional de fazer meningite. Então, de tempos em tempos, esse paciente, né, ele precisa ser monitorado do ponto de vista infeccioso, e geralmente 4 dias de monitorização, 5 dias de monitorização, eles já pensam na possibilidade de retirada do catéter para minimizar os efeitos infecciosos. Ok? Acho que o restante ok. Quais os avanços da tecnologia para ajuda nesse caso nos últimos anos? Tawane, é um assunto que a gente vê direto nos congressos, é um assunto que a gente vê direto em feiras hospitalares, demonstrando os equipamentos, mas os cuidados são os mesmos: manutenção da cabeceira elevada, linha média, cuidados com o CO2, a monitorização que está mais avançada. Quando a gente vai na feira hospitalar, que não, às vezes não é a realidade do nosso serviço, né? A gente que trabalha em SUS, a gente vê monitorização externa, cola um eletrodo na cabeça do paciente e ele avalia já a pressão. É algo que, infelizmente, a gente ainda não tem acesso, né? Quando a gente pensa em hospitais de menor porte ou mesmo de SUS, mas já existe essa monitorização. O Doppler transcraniano também é muito bacana, porque faz como se fosse um ultrassom em algumas janelas específicas, alguns locais, e avalia o fluxo sanguíneo encefálico na hora. Então, eu aumento a PIP, eu já
né, o médico faz o Doppler e a gente vê se já tem alteração. Mas, infelizmente, é um recurso que a gente não tem em todos os serviços, né? Lembrando que os parâmetros da ventilação mecânica vão interferir nesse paciente. Tem mais uma pergunta aqui. Porque a licorreia faz meningite, já expliquei. Quais os momentos da internação do paciente a gente faz o uso da escala Rancho? A escala Rancho, né, que é mais utilizada no ambulatório, a gente vai utilizar mais na enfermaria, tá? Quando esse paciente já estabilizou um pouco mais, e aí tem a escala do Rancho, ok? Não, os slides não serão disponibilizados. TCE é visível a olho nu no acidentado ou somente no exame? Se tiver extravasamento de sangue somente, né, Tawane? Aí a gente consegue ver olho nu, mas precisa de uma tomografia para a gente ter noção, né, da dimensão do dano neurológico. Ok? Acho que agora foram todas, né, as questões. Acho que foi, Pro. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. A palestra foi maravilhosa. Muito Nada. obrigada mesmo. Muito obrigada e boa aula para todos vocês. Bom dia, Renata. Obrigada. Gente, agora a gente vai dar um intervalinho de 10 minutinhos, tá? Para vir a próxima palestrante.